Amados, nós, na jornada da nossa caminhada, da vida, temos muitos obstáculos, nós temos muitos desafios, nós temos muitas coisas que muitas vezes impedem a gente de avançar um pouco mais, de fazer da vida aquilo que a gente gostaria que ela fosse, de observar a nossa jornada e com o desejo de que ela somente avançasse, né? Para frente ou para cima, não importa o lado aqui, é no sentido de que ela nunca retrocedesse em algum momento. O nosso desejo muitas vezes não é assim estabelecido por causa justamente desses desafios humanos da sociedade, né? Essas dificuldades que encontramos ao longo do caminho. Todos nós passamos por grandes obstáculos e quando olhamos em determinado momento e na nossa idade, a gente percebe que muitas das coisas que sonhamos ou pensamos que seria de outra forma não foram. E se não bastasse as próprias dificuldades da existência humana, daquilo que é natural, daquilo que é da jornada e da caminhada comum, né? Nós temos forças espirituais que procuram atrapalhar-nos a vida, procuram fazer com que as coisas ou aquilo que desejamos grandemente não venham a ser realmente realizadas. E nós olhamos e percebemos que nesse mundo espiritual, sim, com suas forças terríveis, e muito maiores daquilo que a gente pode imaginar e que não podemos detê-las, estão cada vez mais incorrendo suas tentativas de destruir a família, a nossa vida, os nossos planos e os nossos sonhos. No entanto, há uma força muito maior do que essas todas juntas. No entanto, há algo que é muito maior do que podemos imaginar. Algo que muitas vezes não chega à nossa compreensão e não entendemos completamente, justamente pela nossa limitação e humanidade, que em muitos casos também faz com que não cheguemos àquilo que desejamos. E essa força tem um nome. Esse poder que é muito maior do que todas essas coisas tem um nome e se chama vontade de Deus. Pode a princípio parecer pejorativo falar assim, ou de forma péssima dizer que essa força muitas vezes não nos permite que alcancemos aquilo que desejemos, mas isso é uma realidade. E ainda assim, essa força, essa vontade de Deus, ela não é terrível, ela não é ruim, ela não é má. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E essa força, essa vontade de Deus, na verdade, ela é muito maior do que todas as coisas e nem sempre permite que alcancemos aquilo que nós desejemos na nossa vida. Se isso é uma novidade para você, que você possa compreender um pouquinho mais a partir dessa noite daquilo que vamos explanar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 12, verso 2 e observe o texto. Quando o apóstolo Paulo diz justamente isso. Apenas o verso 2 é suficiente, embora o contexto comum é extremamente útil. Vamos observar apenas o verso de número 2. Diz assim então o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus está acima de todas as coisas. A vontade de Deus é maior do que qualquer força que possamos imaginar. Não há desafio que suplante a vontade de Deus. Não há força espiritual, sobretudo das trevas, que suplante a vontade de Deus. Ele reina soberano sobre todas as coisas e faz tudo conforme o conselho da sua vontade. E nem mesmo a nossa maior vontade, nem mesmo que ela seja exercida com a maior fé, pode suplantar aquilo que Deus decretou, aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele planeja para os seus filhos. E ainda que em muitos instantes a vontade de Deus seja diferente da minha e diferente da sua, a Bíblia diz, e ela continua sendo, claro, boa, agradável e perfeita. Pois Deus sabe todas as coisas
e sabe o que é muito melhor para a nossa vida, embora por algum momento nós achamos que não seja assim. E Ele faz isso na minha vida, Ele faz isso na sua vida, Ele faz isso na vida de todos nós. A vontade dEle, quando nós estamos na nossa jornada, sempre será realizada. Até mesmo aqueles que não temem a Deus, até mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, terão sobre si a vontade de Deus. E ela sempre será boa, agradável e perfeita. Mas eles não reconhecendo, jamais terão o seu coração voltado a essa vontade. E é justamente isso que a Escritura nos convida a fazer. A não somente sabermos que existe uma vontade de Deus, mas aprendermos sobre ela e termos ela sobre a nossa vida. Quando nós olhamos a Escritura, nós podemos pensar em, primeiramente, um exemplo que é maior do que todos, que é o exemplo de Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus esteve completamente submisso à vontade do seu Pai. Ele é o exemplo maior, ele se deixa sempre, a todo instante, abaixo daquilo que o Pai deseja para a sua vida, para que o propósito do Pai prevaleça. E ele, obediente, cumprindo tudo que o Pai deseja, assim possa realmente fazer a sua vontade, porque Jesus sabe que a vontade do seu Pai é boa, é agradável e é perfeita. E olha que Jesus não teve uma vida fácil, perseguido, sofrido e entregue à morte, não por causa de que haviam forças sobre ele que o levassem até lá, mas pela vontade do Pai, a qual ele foi submisso. Ele se permite fazer com que chegue àquela cruz e lá morre no nosso lugar. A vontade nossa é sempre nos livrarmos daquilo que é desagradável no nosso contexto e no nosso pensamento. No entanto, há muitas coisas que Deus permite na nossa vida e que precisamos compreender e estarmos debaixo dessa vontade maravilhosa. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, por exemplo, ou seja, algumas horas antes da crucificação, ele faz a sua oração, ele ora ao Pai e uma das frases que ele diz, mais de uma vez inclusive, olha, não se faça a minha vontade, mas a tua, se submetendo completamente àquilo a qual ele entendia que era maior sobre todas as coisas, do que todas as coisas. Nós podemos perceber que a vontade de Deus sobre a nossa vida pode envolver dor, pode envolver renúncia, pode nem sempre resultar em glória e vitória. A vontade de Deus faz isso na nossa vida também, fez na do seu Filho. Claro que ele foi glorificado depois, e assim também, se permanecermos sob a vontade do Senhor, o seremos em algum momento da nossa vida. Quando nós olhamos João 6, 38 a 40, por exemplo, Jesus diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Na sua própria missão, Jesus deixa claro que ele não está aqui, ou melhor, que ele não veio a este mundo para fazer aquilo que lhe agradava em si, mas para fazer aquilo que agradava ao seu Pai. E se Jesus se submete a Deus, ao seu Pai, nesse formato, pergunto aos irmãos, quem somos nós, criaturas finitas, a não estarmos submissos à vontade do nosso Pai Celeste? Quem somos nós a não nos debruçarmos diante daquele que conhece e sabe todas as coisas, que sabe o dia de amanhã e o dia posterior, sabe toda a eternidade? E é por isso que o que ele faz, e o que está sob a sua vontade, é sempre bom, é sempre agradável e é sempre perfeito. Eu sei que nós não compreendemos assim, e muitas vezes o nosso coração é machucado, e há dores, e há sofrimentos, e há coisas contrárias ao nosso desejo, e aquilo que almejamos parece que não alcançamos em algumas vezes, mas saiba que tudo está no controle do Senhor, e Ele está fazendo sempre a sua vontade, e se nós o tememos, se nós o amamos, se nós estamos debaixo dessa graça divina, a sua vontade também está sobre a nossa vida, e aquilo que Ele faz, embora não entendamos num primeiro momento, é sim bom, agradável e perfeito. E ainda que haja algum sofrimento no meu coração e no seu coração, e ainda que você passe alguma circunstância da sua vida agora que não é a melhor, e ainda que você olhe para si, pela sua idade, ou pelo seu contexto de vida, e você pense, olha, eu não alcancei o que gostaria, ou talvez você diga de si próprio, olha, eu não sou aquilo que eu ainda queria ser, por causa das
dos desafios, das coisas e das circunstâncias que vieram sobre a sua vida, saiba que Deus ainda continua no controle de todas as coisas e nada foge à sua vontade. Absolutamente nada. Talvez seja um discurso diferente do que você gostaria de ouvir, e eu também, e até mesmo daquilo que se fala constantemente, mas, no entanto, a vontade de Deus é muito mais importante do que a nossa própria vontade. A vontade de Deus é mais importante do que a minha e do que a sua vontade, porque ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Pensemos um pouquinho mais. Quando lá em Mateus 6,10 Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos muito bem, ele ensina que nós devemos orar assim, né? Só a parte que nos cabe nesse instante: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos orado desse jeito? Isso tem chegado ao nosso coração, isso nos importa, ou no mundo hoje, como nós vivemos, né, de consumo, um mundo onde a felicidade está sendo buscada a qualquer custo, onde há anseios no coração humano diante justamente das propostas que nós temos, não só de vida material, mas de muitas outras coisas. Tem sido essa nossa oração? Temos nos interessado pela vontade de Deus? Ou usamos Deus para que Ele faça a nossa vontade? Como um instrumento que, se assim fosse, existisse apenas para satisfazer os desejos do nosso coração. Há muitas informações que invertem os valores entre a relação da criatura e o Criador. Pois nós somos criaturas finitas, a nossa vontade não é perfeita, nem sempre é boa e às vezes não é tão agradável assim. E por isso que em sã consciência, sabendo que existe um Deus poderoso, e Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é maravilhoso, e se Ele tem uma vontade, ela só pode ser boa, agradável e perfeita, e nós precisamos então nos adequar à vontade de Deus, e assim diminuir a nossa própria vontade, o que é algo que é um exercício para toda a vida. Quando João Batista, já se relacionando com Cristo, com seus discípulos e com o ministério que Jesus vai desenvolvendo, ele deixa muito claro uma frase que expressa o quão está submisso à vontade do Pai Celeste e em seguida do próprio Cristo. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Pensemos assim com relação também à nossa vontade. Não é uma anulação ou aniquilação do ser individual a qual Deus criou, Deus ama e deseja que realmente cada um de nós possa crescer na vida, mas que seja um crescimento saudável, com base na fé e na palavra, e não nos valores desse mundo, e assim possamos nós, com os ensinos de Cristo, com a sua própria experiência e também com o seu exemplo, a dizermos no nosso coração, e a cada dia que passa, mesmo tendo nós muitas vontades, e algumas lícitas, e que se cumprirão, porque Deus é maravilhoso, sim, mas a sempre dizemos: Senhor, faça-se a tua vontade sobre a minha vida e também no meu coração. E submissos à vontade de Deus, certamente iremos experimentar coisas maravilhosas, como o próprio texto disse, né? Para que experimenteis. Aqui fala de experiência, de vida prática, de coisas cotidianas. Não é uma relação teórica. Nós estamos na segunda parte da carta aos Romanos, onde Paulo é mais prático, menos teológico agora. Não deixa de ter teologia em cada frase da Escritura, porém agora está falando de coisas práticas para que nós experimentemos essa vontade de Deus na nossa vida. E observe que ele diz no começo do verso justamente isso, né? Não vos conformeis com este século, porque esse século procura provocar a sua vontade, fazer que você morra de ansiedade, de desejos intensos, de paixões que tiram você do nexo de uma relação com Deus saudável, a viver a sua própria vida e os seus próprios desejos sobre a face da terra. E ele fala também dessa transformação pela mente, né? Uma renovação, uma transformação, de uma renovação mental, de uma maneira nova de enxergar as coisas. E a maneira como a gente enxerga as coisas é condição para que possamos ter uma vida segundo a vontade de Deus ou não. É necessário renovarmos a mente e o nosso coração. Mas deixa eu ler alguns textos com vocês, com os irmãos, para a gente poder pensar um pouquinho da vontade de Deus para nós. Lá em Efésios capítulo 5, 17,
O apóstolo Paulo escreve: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ele nos incentiva a buscar essa vontade, porque a vontade de Deus não é confusa. A vontade de Deus não é algo que uma hora é uma coisa e outra hora é outra. Essa é a nossa vontade. Hoje temos vontade, amanhã já ela passa. Mas Deus não, a vontade dele é a mesma sempre. E a Bíblia nos ensina a procurarmos, a compreendermos a vontade de Deus para nós. A realmente buscá-la com discernimento no coração e tentar entender, procurar entender. Eu digo procurar e tentar porque, claro, jamais vamos a compreender na sua totalidade, porque é de Deus, e o que é de Deus não se compreende a não ser que Ele traga ao nosso coração. Mas existe sim uma vontade revelada de Deus para a nossa vida, e essa podemos buscá-la e compreendê-la nos nossos corações para vivermos essa vontade a cada dia da nossa vida. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 9, Paulo ora para que sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Mas não só isso. Esse cheios, na nossa versão, está transbordar. Para transbordarmos dessa vontade na nossa vida. Não apenas a conhecermos, mas que ela seja presente, que ela seja cotidiana, que ela seja, entre as relações das nossas vontades, a maior do que todas elas, para que venhamos a viver aquilo que Deus deseja para a nossa vida. O próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 2, diz assim: para que no tempo em que vos resta na carne, ou seja, os dias que nos restam aqui, já não vivamos mais de acordo com as paixões dos homens, não mais de acordo com este século, mas segundo a vontade de Deus. Pedro agora nos ensina a experimentarmos, a vivermos, a que seja cotidiano essa vontade de Deus para nós. E não basta conhecer então, mas é preciso vivenciá-la a cada dia da nossa vida. Ela deve estar no nosso coração, na nossa mente, ela deve estar no nosso desejo mais sincero, nas nossas orações. Tendo exemplo Cristo, como já mencionamos, que assim possamos proceder como Ele na nossa vida. E na primeira carta aos Tessalonicenses, para que nós não fiquemos apenas sem alguns exemplos, cito 2 aqui para a gente poder pensar um pouquinho. No capítulo 4, verso 3 dessa primeira carta, o apóstolo Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Entre tantas outras coisas que poderíamos mencionar, ele nos dá uma maneira prática de assim a cumprirmos. A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. A santificação. Se você olhar então os versos que lemos, ou melhor, o verso que nós lemos do capítulo 12 de Romanos, uma transformação pela renovação da mente, uma mudança de vida, não mais agora vivendo segundo este século, é exatamente o que Paulo diz nessa carta. A estarmos tendo uma vida de santificação. E o que é uma vida de santificação? É não andar mais no segundo as nossas vontades e desejos do coração, mas segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo ainda diz mais. Ele diz o seguinte, lá também na mesma carta, no capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Essa palavra não é algo apenas para os momentos bons da vida, mas para toda e qualquer circunstância. A sempre darmos graças, porque todo e qualquer momento é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Difícil, às vezes, de entender, é verdade. Difícil, às vezes, de aceitar no nosso coração. Difícil passarmos por momentos que intrigam a nossa alma e assim pensarmos tranquilamente, mas essa é a vontade de Deus para a nossa vida, e assim somente darmos graças. No entanto, essa é uma realidade espiritual, a qual nós, diante das nossas dificuldades, muitas vezes não conseguimos compreender, mas a Bíblia nos ensina nesse texto que tudo é a vontade de Deus para a nossa vida. Não estou sendo fatalista. Você tropeça numa pedra e diz, essa foi a vontade de Deus. Não, você não levantou o pé melhor nessa ocasião. Por isso precisamos compreendê-la.
entendê-la no nosso coração. A vontade de Deus não é fatalista. Pelo contrário. Ela é específica, ela é especial, porque ela é boa, agradável e perfeita. Precisamos apenas compreendê-la com o nosso coração e vivê-la nas nossas vidas, porque ela realmente faz com que possamos viver de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. E eu lhe pergunto, você está caminhando debaixo da vontade de Deus? Nos últimos dias, as decisões que você tem tomado estão sob a vontade de Deus? Os relacionamentos que você tem adquirido na sua caminhada estão de acordo com a vontade de Deus? Os seus investimentos financeiros estão de acordo com a vontade de Deus? O uso daquilo que você tem, dos recursos, estão sendo utilizados para a glória de Deus? O seu tempo tem sido utilizado, remido, né? O presbítero Daniel já pregou para a gente sobre isso aqui na terça-feira. O seu tempo tem sido usado para a glória de Deus, sob a vontade de Deus? Estão os seus caminhos dentro ou debaixo, é melhor assim, debaixo da vontade de Deus? Ou os nossos, claro, me incluo também. Aquilo que planejamos para o futuro, aquilo que pensamos sobre a vida, aquilo que dizemos às pessoas, aquilo que está sendo construído no nosso coração, porque nós vamos nos formando como homens, como mulheres, como pessoas, como profissionais, tudo isso está de acordo, debaixo da vontade de Deus. Somos obedientes a essa vontade, porque nós bem sabemos, ou pelo menos um pouco dela nós sabemos muito bem. Tanto é que muitas vezes nós nos pegamos em flagrante, numa divergência entre a prática e o conhecimento, sabendo qual é a vontade de Deus, e olhamos para nós e muitas vezes nós agimos fora da vontade de Deus. Mas se nós acreditamos que sim, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, não tem nada melhor do que estar sob a vontade de Deus, ainda que por alguma razão que nós não queremos, eu não quero para a minha vida de jeito nenhum, você também não quer para a sua e eu também não quero para a sua, momentos que nós não compreendemos e não entendemos possa acontecer na nossa vida. Como um momento terrível em que Jesus no Getsêmani expressa a sua agonia e diz o médico Lucas que chega a gotejar, ou pelo menos a suar nos poros, gotas de sangue. Segundo alguns médicos que eu li, é perfeitamente possível alguém assim proceder quando no momento de extrema, mas é muito extrema pressão. Tanto é que eu não suei sangue até hoje e eu acho que você também não. Porque os vasos, os microvasos se rompem e o sangue sai pelos poros. E assim aconteceu com Cristo Jesus. E Lucas era médico. Estamos nós caminhando nessa vontade? Deixa eu seguir e lembrar de uma parábola, que é a parábola dos dois filhos. Mateus 21, se você quiser abrir comigo, pode fazê-lo. Ou a projeção estará na tela também, se for possível. Mateus 21, verso 28 a 32. Parábola conhecida, já usei em outras mensagens por causa do exemplo dela. Mateus 21, 28 até o 32, diz assim então a Escritura: o que vos parece, disse Jesus aos seus ouvintes. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E aí Jesus faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque até o 31 está suficiente. Até o 31. Observe que Jesus conta uma história para fazer uma ilustração. E quando respondida a pergunta que Jesus faz de forma correta, qual desses 2 faz a vontade do Pai, que é o segundo filho, que mesmo dizendo que não queria no primeiro momento, vai até a vinha trabalhar para o Pai, que assim o havia ordenado,
ao contrário do primeiro que disse, não, pode deixar que eu vou, pai, e acaba não indo, eles respondem o segundo, o que disse que não ia, mas foi. Ele obedeceu, apesar de ter dito, né, com palavras que não iria. E Jesus disse, é isso aí. E ele disse assim, olha, publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. E por que Jesus diz isso? Primeiro, ele usa as duas expressões que eram de uma classe de pessoas que eram desclassificadas, claro, pelos religiosos. E hoje também é assim. Publicanos eram sinônimo de pecadores porque eles tinham uma relação próxima com o Império Romano, porque cobravam impostos do próprio povo. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos judeus, trabalhando, claro, para o Império Romano, a fim de que o Império Romano pudesse recolher os impostos daquela terra. E o judeu não gostava do publicano. Era considerado como os traidores, totalmente pecadores, fora de tudo aquilo que era com relação a Deus e Israel para eles. Meretrizes, não preciso descrever, em qualquer época e história, meretriz é o sinônimo de pessoas que não têm uma relação com Deus. E Jesus então resgata duas das figuras as quais os religiosos do momento que responderam à pergunta tinham na sua mente para dizer que aqueles sim estavam como que num primeiro momento dizendo que não serviriam a Deus, não queriam ter relação com Deus, não queriam se submeter à vontade de Deus, mas arrependidos estavam agora se voltando ao Senhor. E arrependidos recebiam então perdão dos pecados e tinham uma vida com Deus, enquanto os religiosos, dizendo num primeiro momento que com suas palavras e sua religiosidade, que estavam no caminho de Deus, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus, porém no dia a dia, nas circunstâncias reais da vida, não tinham essa prática. Eram apenas palavras. Eu vou, mas não foram. Aqueles que fazem a vontade de Deus, ainda que falharam em algum momento, seja por palavras ou por algumas questões, e agora, então, arrependidos, se submetem à vontade do Pai Celeste e se colocam totalmente à disposição do Senhor. Como o próprio texto de Oséias, no capítulo 6 e verso 6, quando Deus fala através do profeta com a nação e diz, misericórdia quero e não sacrifício, porque era um povo que vivia no templo, um povo que era extremamente religioso. No caso deles era sábado, estavam lá no sábado servindo ao Senhor, fazendo seu culto, prestando sacrifício, no entanto, durante a semana. Roubavam, destruíam a vida do pobre, destruíam os relacionamentos, eram adoradores de ídolos, e já falamos aqui em tempos atrás que ídolo não é só aquilo que é material, mas aquilo que é imaterial e ganha espaço nos nossos corações. E Deus está procurando um povo que faça a sua vontade, que não apenas conheça a sua vontade, que não apenas saiba a sua vontade, que não apenas compartilhe a sua vontade, é mais fácil compartilharmos da vontade de Deus, mas que viva piamente a sua vontade num mundo em que nada se favorece a essa vivência. Nós bem sabemos disso. E não é só o nosso, né? Quem viveu no passado há muitos anos, né? Séculos atrás também tinha o seu mundo e que também não favorecia. Quando Paulo trilha os caminhos da Ásia Menor, das regiões da Macedônia e muitos lugares, as condições de vida humana eram tão difíceis no que concerne a servir ao Senhor como as de hoje. E eles também foram homens e mulheres que, com renúncia, com um desejo maior de fazer a vontade de Deus e não a sua, sofreram inclusive consequências por causa disso. Mas tinham no seu coração uma convicção e uma certeza plena de que o mais importante nessa vida, que é passageira, que é finita, é fazer a vontade do Senhor. E ainda que num primeiro momento alguém não pudesse fazer, que haja arrependimento, que haja realmente consciência e que eu e você possamos fazer a vontade de Deus. Jesus, falando também aos seus ouvintes aqui em Mateus, posso até abrir, fica até melhor a gente fazer leitura no capítulo 7. Veja aí comigo, verso 21. Mateus 7, 21. Jesus diz o seguinte, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz Senhor. E essa expressão Senhor é de grande envergadura. Quando nós dizemos que o Senhor é Senhor, não é porque ele é mais velho, né? Não é no sentido só de respeito, ai Senhor, não. A palavra Senhor tem uma conotação muito maior que isso nas Escrituras. Ela se refere àquele que impera, àquele que dirige sem contradição, ou sem ser contradito, aquele que dá uma ordem e deve ser obedecido. E se nós dizemos que Jesus é Senhor, significa que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele é Senhor da nossa vontade, que Ele é Senhor de todas as coisas e que nós devemos ser submissos à vontade do Pai Celeste. E não são as palavras dos lábios, Senhor, Senhor, mas aquele que experimenta, aquele que vivencia, aquele que no cotidiano deixa sua vontade para viver a vontade do Pai Celeste. Os que entrarão no reino, claro, há muitas outras condições mencionadas com relação a isso, mas Jesus deixa claro que, como assim ensinou o apóstolo Paulo e Pedro sobre a santificação e uma vida com Deus, sob a sua vontade, esses que assim caminham são aqueles que herdarão o reino dos céus e estarão com Ele para sempre, os que fazem a vontade de Deus. Deus não espera de nós discursos, falas. Eu já falei aqui que nós vivemos no mundo, agora podemos usar a expressão, né? No mundo das narrativas. Agora os crentes também têm suas narrativas, mas Deus não se deixa levar por narrativas, mas se deixa levar, entre aspas, claro, por uma vida de obediência real. Mais 2 textos para encerrarmos e fazermos a nossa oração. Se nós olharmos o Salmo 143, Salmo 143, versículo 10. Há uma oração do salmista e cabe muito bem também a nós, sempre, né? E nessa noite. E ele diz assim, 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-nos, Senhor, a fazermos a tua vontade. Jesus diz na sua oração, a qual já li, que se faça a vontade do Senhor nas nossas vidas, sobre o céu, sobre a terra. 1 João, no capítulo 2, é a primeira carta, um pouco mais lá no final. João 2, o verso é o 17. Veja que Paulo, Pedro, João, né, todos falam sobre isso. Diz ele assim no verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo, a sua paixão, o mundo e a sua paixão passam. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz. Observe que há sempre uma conotação no realizar, no colocar em prática, no vivenciar, no experimentar, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é ela que nós devemos experimentar ao longo da nossa vida, meus irmãos. Ela é que supre os nossos corações. Ela é que ainda, claro, temos a graça de Deus, a misericórdia, mencionamos tanto, né, a bondade, todas essas características, todas essas condições que Deus nos dá são necessárias para a nossa vida. Mas a vontade de Deus, quando estamos submissos a ela, realmente podemos, mesmo nos momentos difíceis da vida, desfrutarmos daquilo que Deus faz
e entendemos que Ele está no cuidado de tudo, que todas as coisas que acontecem na vida do cristão, há um Deus poderoso por detrás. E ainda que Ele permita algumas circunstâncias para mim e para você, estas jamais devem nos deixar afastados dessa vontade. Pelo contrário, quanto mais precisamos, quanto mais carentes somos, quanto mais necessitamos do nosso dia a dia, quanto mais as circunstâncias pedem com que haja uma resolução na nossa vida, mais devemos clamar: Senhor, faça a tua vontade. E o nosso coração vai se abrindo, clareando a nossa ideia, a nossa mente vai se renovando e nós vamos experimentando. E ainda que haja algumas dores por algumas razões, algumas não podemos evitá-las porque são inerentes à própria vida humana. Outras Deus permite que aconteçam para lapidar a nossa alma, o nosso coração. A Bíblia diz e deixa isso muito claro, que as circunstâncias externas lapidam os nossos corações, provam. Como o ouro é provado pelo fogo, os nossos corações são provados pelas circunstâncias e são purificados mesmo em meio às lutas e dificuldades. Mas, embora tudo isso, o que mais importa é caminharmos sob a vontade do Senhor, porque aquele que assim o faz permanece eternamente. Experimenta o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Que eu e você possamos, dentro das decisões que vamos tomar, dos nossos relacionamentos, de tantas coisas que precisamos fazer na vida, num mundo cheio de ofertas e ilícitas também, né? Nem tudo é ilícito. Tem muita coisa boa neste mundo para desfrutarmos, mas caminhamos sempre debaixo da vontade de Deus. Ela seja sempre inerente nos nossos corações, de forma que venhamos a não trafegar segundo as paixões e os cursos, ou o curso deste mundo e deste século, mas pelo contrário, segundo o desejo pleno e maravilhoso de Deus para mim e para a sua vida. Existe uma vontade geral de Deus para nós. Que venhamos a adorá-lo, por exemplo. Que venhamos a engrandecê-lo, por exemplo. Existe uma vontade de Deus que só é específica à minha vida. E outra que é só específica à sua vida, onde você está, quem você é, com quem você convive, onde você mora, aquilo que você faz, os dons que você tem. E aí é você e o Senhor, você procurando conhecer a vontade geral de Deus para todos nós, como cristãos, como filhos do Senhor neste mundo, e a vontade de Deus específica para a sua vida, para onde você está, para quem você é. Busque isso, viva isso, experimente isso, e com certeza, certamente, grandes coisas o Senhor fará na sua vida. E ainda que as circunstâncias digam ao contrário, tenha certeza e convicção no seu coração que a vontade de Deus, quando você estiver debaixo dela, ela sempre será, ainda que a gente não veja com os nossos olhos, ainda que a gente não alcance na visualização da mente, ela será sempre boa, agradável e perfeita. Louvado seja Deus por sua fidelidade. Oremos ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos por um pouco e ore a Deus. Pai querido, nós colocamos a nossa vida nas Suas mãos nessa noite. Aqui viemos trazidos por Tua doce vontade. O Senhor nos acompanhou ao longo do dia, nos deu vida e nos trouxe à Sua casa para rememorarmos nesse instante a respeito desse tema, Senhor. A Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, é plena em todos os sentidos. Pai querido, talvez alguns de nós estejamos passando por situações delicadas na vida, como a família da irmã Nega, por exemplo, nós mesmos da igreja diante deste fato, alguns irmãos ainda com sua enfermidade, outros com dificuldades, talvez em algum relacionamento, alguns irmãos com dificuldades financeiras diante das questões econômicas do nosso país, alguns, ó Deus, talvez não sabendo o que fazer no dia de amanhã, para onde vão, futuro incerto. Alguns, ó Deus, carentes, ó Deus, de uma direção na sua vida. Por isso, nessa hora, Senhor, oramos a Ti e colocamos a vida de todos nós nas Tuas mãos, para que a Tua vontade prevaleça sobre nós, ó Deus, para que ao tomarmos decisões, seja sob a Tua vontade, ao nos relacionarmos, ó Deus, seja sob a Tua vontade,
Ao fazermos algum negócio, seja sob a tua vontade, Senhor. Ao estarmos, ó Deus, andando pelas ruas, ou em algum departamento, seja público ou privado, ou nas nossas casas, sejamos todos sob a tua vontade. Nos nossos casamentos, ó Deus, a tua vontade prevaleça, porque ela é boa, agradável e perfeita. Nos relacionamentos com os filhos, com os pais, a tua vontade, Senhor, pois é plena, Senhor, e clara nas Escrituras sobre os relacionamentos familiares. Qual é a tua vontade? Que ela esteja sobre as nossas vidas. Se alguém carece, ó Deus, de caminhar por alguma razão, porque aventurou-se pelo mundo, porque prefere fazer aquilo que lhe agrada do que a tua vontade, que essa noite seja uma noite de arrependimento, Senhor, sincero e real, para que venhamos a nos submeter àquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito, pois a nossa vontade nem sempre é assim, mas a tua sempre será, Senhor, pois o Senhor é pleno em todas as suas decisões, em todo o seu desejo, em toda a sua vontade. Por isso nos submetemos a ela nessa hora. Em oração dizemos, ó Pai, como salmista, ensina-nos, ó Deus, a estarmos a vivermos a tua vontade. Ensina a tua igreja a viver a tua vontade no dia a dia. Ensina os teus servos a caminhar sob a tua vontade todos os dias da sua vida, para que o teu nome seja glorificado e nós possamos ter experiências maravilhosas e especiais, embora muitas delas, ó Deus, sejam através de circunstâncias que nem sempre são a nossa vontade. Nos ajude, Senhor. Fica conosco e nos dá essa graça, principalmente nessa semana que agora surge pela frente. Em nome de Jesus oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém, Jesus.